E aí, gente, estamos na Risca da Área, o seu programa de toda quarta-feira às 18 horas para falar de tudo que envolve o nosso tão querido futebol. Antes de girar a mesa, quero agradecer aos nossos patrocinadores por mais uma vez estarem com a gente. A doutora Mero Picastro, Odontologia. Saúde bucal deve ser prioridade, é conforto e bem-estar. Entre em contato pelo WhatsApp 5199-767-6969 para marcar sua consulta. Repetindo, 5199-767-6969 para marcar sua consulta. E doutora Elizabeth Bueno, Advocacia, Ações de Família e Previdenciária, atendimento em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Entre em contato pelo número 5198-272-3355. Quer seguir nossas redes sociais? Por favor, vai lá e siga. Nosso Instagram e nosso TikTok são @na Risca da Área e nosso Twitter, Bop, Na Risca Podcast. Exatamente. Pedro Gigante, como que se faz para patrocinar este programa? É só mandar mensagem para o nosso e-mail. Contato nariscadaarea@gmail.com. Já dei uma faladinha com eles, mas vou dar uma giradinha aqui na mesa só para eles darem os seus ois iniciais. Como é que tu vai, Pedro Gigante? Boa tarde para todo mundo que está vendo a gente. Boa tarde, Bop. Boa tarde, Theo. Boa tarde. Bom, Boa tarde. o que eu queria falar é que o Botafogo venceu mais uma partida. E tu, Bop, como é que tu tá, cara? Tô ótimo, meu Grêmio tá bem. Uma boa tarde pra vocês. Boa tarde. Boa segunda-feira pra nós, que a gente grava o programa na segunda. Bom dia, boa tarde, boa noite pra nossa querida audiência, tão querida audiência. Queria ressaltar pra se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que ajuda muito na gente. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês. É a segunda semana seguida que eu não tenho o Fernandes do meu lado aqui. É uma falta de comprometimento, né? É um vagabundo. Por que ele não vem? É um vagabundo. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel Fernandes. Como é que tu vai, cara? Do caralho, cara. Só tenho que dizer. E o Inter pode virar a chave. Do caralho essa porra. Vamos começar o 10º na Risca da Área! Vamos começar por quem ganhou, né? Bop, Toda semana eu sou o único que ganha Vai se fuder. nessa brincadeira aqui. como é que tu tá, cara? Como é que vai o Grêmio? Tô ótimo, cara. Tô feliz por quê? Porque o Grêmio tá correndo pelas beiradas. Pelas beiradas. Igual eu venho falando aqui, já faz uns 3 episódios. Estão deixando chegar. Estão deixando sonhar. Ninguém tá falando do Grêmio. Ninguém tá falando do Flamengo, estão falando do Palmeiras. O Botafogo é líder, claro, mas estão falando do Botafogo. Mas ninguém tá falando do Grêmio. O Grêmio tá tranquilinho, tá na dele, mas numa dessas... Grêmio tá e chegando. Botafogo domingo. Pois é. Como é que é a Se expectativa cuida. pra esse jogo aí? Meu, se ganhar, euforia total. Total, assim, ó. Gate. É guete. O Grêmio já tá Mas- brigando pelo Brasileirão ou Não. ganhar esse jogo é o que falta? Pra Eu- começar a brigar de fato. Cara, assim, ó, eu acho que internamente briga pelo Brasileirão, pela mentalidade de estar lá, mas eu, como torcedor, não consigo ver o Grêmio ainda brigando pro Brasileirão, principalmente por falta de elenco. Sim. Mas se ganhar esse jogo do Botafogo, assim, ó, se ganhar bem, tipo, nem ganhar bem convencendo o futebol mostrado em campo, mas ganhar com o elenco mostrando um Sim. espírito de vitória, vira a chave. Sabe qual é pra Vira mim chave a do grande campeonato. sorte que o Grêmio vai ter... Grande azar, na realidade, que o Grêmio vai ter nesse campeonato. É o fato de que o Palmeiras vai ter o Endrick até o final. Eu acho que isso é muito importante pro Palmeiras ainda poder brigar por um Brasileirão de fato e atrapalhar o Grêmio ou o Botafogo, quem sabe. Sendo o Palmeiras, por mais que esteja, tá em terceiro ali no campeonato, né? Tá em quarto. Quarto? Então. Tá em quarto, mas é um runner-up. É um cara que tá por ali. E ter o Endrick vai ser muito importante pra esse time do Palmeiras. Porque se perder o Endrick, não vai ter o 9. Que é o problema do Palmeiras há anos. E que o Palmeiras vem superando, mas agora não vai superar mais, pra mim. Mas isso é algo que todo mundo mundo já conta. Todo mundo já conta que o Palmeiras vai surgir, inclusive mais É. pro final, porque iniciou Sim. uma marcha lenta, assim, claro, sempre brigando nas cabeças, mas iniciou numa marcha lenta e vai melhorar o desempenho. Sim. Igual o Flamengo, igual É porque o o Corinthians acreditava isso. Mas... Corinthians, mas o Corinthians já acabou, né? Acabou. Mas o Botafogo e o Grêmio, eles têm que provar que podem ser constantes. Sim. Que é uma coisa que o Flamengo e o Palmeiras Consegue. conseguem Aham. Não preciso nem provar. há uns 3 anos. Pois é, eles não precisam mais provar. Sim. Mas tu acha que o Endrick pode ser, tipo,
tão fundamental assim pra... Sim. Pô, Sim. Eu também acho. Ele eu também é, acho. ele Não é sei se eu bizarramente vejo. fundamental. E é ele quem supre, talvez, a principal carência do time do Palmeiras. Sim. Que é esse homem de frente. Mas não sei se ele consegue aguentar essa pressão tendo 16 anos. E eu tá não ligado? sei se ele é Que tão fundamental assim pro elenco do Palmeiras, porque o elenco tá acostumado a jogar sem um 9 de exercício, Sim, assim, um sim. 9 de É. função. Joga com o Rony de falso 9, vamos dizer Craque. assim, e joga muita bola com o O Rony. Rony é craque. Sim. O Rony Mas é gênio. depois eu quero falar mais sobre a minha visão do que o jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras representou para a história do futebol brasileiro. Mas depois eu falo sobre isso. Mas vamos voltar a falar sobre Sim, o Grêmio. O Grêmio, uma situação que eu achei estranha, no mínimo. Estranha não, porque a gente tá se deparando com isso nas últimas semanas. Mais um vídeo que saiu de um repórter que tava tentando pegar uma entrevista ali, no fim até o Bitelo dá a entrevista pra ele, mas um fato que marcou pra mim no vídeo não foi nem o Bitelo indo falar, os jogadores do Grêmio recusando, porque natural o jogador não querer falar depois de um jogo. Mas o Suárez saiu mancando, mais uma vez, da Fonte Nova. Ele sai bancando todo jogo, assim, porque ele sai puto da vida de qualquer jogo, assim. Ele sai revoltado porque ele fica brabo por não ter mostrado mais em campo. Sim. Todo jogo, todo jogo. Se reparar um jogo que ele faz um hat-trick na arena, assim, ele sai puto igual da vida, entendeu? Sim. Mas dói o joelho dele, isso é É fato. É por isso que o Calef caiu no Grêmio. verdade. O Calef tentou tranquilizar a situação demais. Sim. A situação não é tranquila, nem tá perto de ser tranquila. O Suárez tem problema crônico no joelho, ele não Sério? consegue jogar direito. A competitividade dele é outra coisa. Sim. Ele conseguir jogar, tá aqui, a competitividade tá aqui. Mas o Grêmio, agora que demitiu o Calef, tá manejando bem a situação dele. Deixou claro, ele vai viajar pro Barcelona alguma hora pra tratar esse problema, pra diagnosticar esse problema melhor, ou pra iniciar um possível tratamento. Sim. O Grêmio já tem o nome que vai pegar no lugar do Calef ou tá ainda... Tá vago ainda. Tá vago? Eu acredito que sim. Não era o papagaio? Não cheguei a... Hã? O papagaio? Papagaio mesmo substituir Suárez. Sim. É. Não, o Calef. Ah, tá, pô, viajei. tava Rodrigo Papagaio, centroavante formado no Palmeiras, vai ser diretor, vice-presidente de futebol do Grêmio. Do caralho. Simplesmente. Cara, mas é verdade. Temos que falar sobre a demissão do Calef. Tinha me voado completamente a situação. Como é que tu acha que isso pode influenciar agora nessa corrida do Grêmio? O Calef parecia ter uma boa relação com os jogadores. Aparentou ser um bom apagador de fogo no vestiário. Com certeza pode ser requisitado por outros clubes do Brasil para outros cargos, porque ele se demonstrou como um bom, pelo menos vice-presidente, porque soube fazer o papel dele ali, além de ter trazido na sua gestão um jogador de excelência, ter participado fortemente na negociação do Suárez, estava ali com ele na apresentação, abraçado com o Suárez, quadro do Suárez, tudo do Suárez, baixou o fogo por conta dele. Então, o que tu acha como a demissão do Calef pode influenciar de fato nessa corrida do Grêmio rumo a um talvez título do Brasileiro, um mais provável título da Copa do Brasil? Como é que tu sente com essa demissão do Calef? Cara, o Calef ele é demitido, se eu não me engano, na madrugada de quarta pra quinta. Ele recebe a ligação do Guerra, fala que por conta dos atritos com a imprensa, etc., ele não contava mais com o Calef. De Isso início, da parte do Calef. O Isso. Calef fala isso. o Calef diz isso, que o Sim. Guerra comunicou Por causa da isso pra imprensa. ele, por causa da imprensa. Sim. Como torcedor, eu acordo, vejo a notícia e penso, meu Deus, que absurdo, o Guerra tá perdendo completamente a noção do que faz, entendeu? Sim. E o Virou- Calef virou no brigadeiro. Instagram cuspindo fogo. Cuspindo fogo. Mas, cara, tu pensa melhor. E o Guerra fez a única coisa aceitável. O Calef perdeu completamente a mão com a imprensa, Sim. perdeu completamente a mão com o grupo de jogadores e com o próprio Renato, que eu já falei aqui muitas vezes que é a figura mais importante do Grêmio, mais importante que até o próprio presidente. O Renato faz o que ele quiser. Sim. Entendeu? O Renato conhece o Grêmio. E a partir do momento que o Calef vai dar uma entrevista, depois da bomba que o Gabardo e o Diego Torres soltam que o Suárez queria se aposentar logo, o Calef vai lá e dá a entrevista. Não tem nada. Não existe nada. Suárez vai continuar sendo jogador do Grêmio. Tranquiliza a torcida. Daí o Suárez vai lá e comemora depois, daquele jeito. Depois do gol contra a América. Ah, estão loucos. Chega o Renato, 3 dias depois, dá uma entrevista falando que tem problema. E o presidente não se comunicando. E o Calef... Tem o vídeo do Guerra ainda. Tem o vídeo do Guerra, mas o Calef criando treta interna com o Renato, entendeu? Sim. O que o Guerra fez de errado em demitir o Calef? Foi profissional. Nada. A entrevista do Calef é muito forte. Sim. O tom Sim, da entrevista, total. ele Ele é desrespeitoso. É descabido. A forma como ele tem esse atrito com a imprensa é completamente descabido. Ele é fora de essencial pra torcida. Ele fez o que a torcida gostaria de ver, que é brigar com a imprensa. É. A torcida do Grêmio tem muito costume de falar imprensa vermelha, etc. Eu também acho que às vezes a imprensa
perde a mão um pouco. Mas, convenhamos, não é total verdade. Sim. Não existe imprensa vermelha, imprensa azul. É Sim. mais a emoção do torcedor gritando mais alto. Entendeu? Sim. O Calef fez o que ele queria pra agradar a Porque ele é torcida. requisitado É. pela torcida. Não o fundamental do cargo Mas dele, quando- do ex-cargo mas dele, quando mas tu olha- o que a torcida quer dele. Tu olha a situação friamente, tu vê. O Guerra não tinha o que ser feito a não ser isso. Não tinha outro caminho a não ser a demissão do Calef. Sim. Porque tava perdido, a situação já tava em outro nível. Sim. Aqui no estado, é muito bom a gente olhar pelo lado do contraste. É só ver. O Calef foi tão agraciado pela torcida no momento em que o Grêmio não entra em contradição ainda antes, então, da coletiva do Renato, antes do Grêmio entrar em contradição. Porque, bom, Calef e Renato eram figuras Grêmio. Eram as figuras que representavam o Grêmio. Duas figuras que representavam o Grêmio entram em contradição. Beleza, tem alguma coisa errada aí. E aí, cai um, mostra-se quem é que estava certo, mas o Calef faz o que tinha que fazer e, bom, é aquela coisa. Ele ia aparecer se fizesse protesto, ia estar a cara do Calef ali. O Calef estava certo, uma plaquinha com o Calef, caso o Renato não tivesse falado. Aí, qual é a grande crítica que a torcida do Internacional faz para os seus diretores, para os seus vice-presidentes de futebol? Omissos. Sim, a omissão. Omissão. Baixar a cabeça para a imprensa. Então, o Calef fez o que a torcida quer que o Calef tivesse E feito. fez o que o Guerra não fez, por exemplo. O Sim. Guerra convocou uma coletiva, uma semana depois, agora tá tudo resolvido do caso. O que temos do Soares? Ele tem problema no joelho existente. Ele acaba, pelo menos nessa temporada, pelo Grêmio, mas em algum momento agora vai pegar uma folga e vai pra Barcelona ver o problema mais a fundo. Sim. Estão dizendo até agora, depois do jogo contra o Botafogo e do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Bahia, vai ter um feriado ali que o jogo contra o Corinthians foi adiado. Soares vai passar uma semana ali em Barcelona pra tratar o problema. E aí, se ele quiser voltar e tratar, eu imagino que seja quando acabar a Copa do Brasil pro Grêmio, como eu falei no programa passado, mas aí pra aposentadoria eu falei. Uhum. Eu acho que ele vai ver esse problema no joelho depois que acabar o campeonato da Copa do Brasil pro Grêmio. Se não estiver brigando pelo Brasileirão ainda. Claro, eu acho que se o Grêmio claro. brigar pelo Brasileirão, ele não acaba se aposentando. Mas agora tá tudo esclarecido a situação, pelo menos 90% da situação tá esclarecida. Sim. Isso é bom, mas traz um alerta de que o Guerra pode não ser tão comunicativo igual ele prometeu. Sim. E é isso que falta muito no Inter, igual tá falando. porque assim, a questão do Calef, olhando pelo meu lado, né? Lado Uhum. vermelho. É que, o Calef fez o que tinha que fazer, ele protegeu. Ele pegou lá a torcida, ele protegeu, de certa forma, até o jogador, de certa forma, porque de uma hora para outra, muitas coisas foram ditas, não talvez da forma como o jogador gostaria, né? Mas é o trabalho da imprensa. Sim. Mas o tom foi muito Foi forte. over. Mas falta no Inter, de fato, isso, alguém que fale pela torcida, porque, bom, de vexames, o Inter está cheio nos últimos anos. Sim. E se tu pegar os momentos em que teve algum dirigente que deu a cara a tapa e que, de fato, não é bem assim, ou então deu uma explicação para a torcida, porque às vezes o que a gente quer não é o que a torcida quer não é uma cobrança, não é um bater de frente com a imprensa, não é um chilique. Se não, um A gente justiceiro. quer uma explicação. E no Inter falta essa explicação, e especialmente na gestão Barcelos, que é uma gestão de, sabe, Sim. omissa nesse sentido. Agora a gente vai ter que esperar o Internacional voltar a estar numa crise pra ver quem é que vai aparecer. Espera um pouco. Não muito. Pra ver quem é que vai aparecer. Na minha opinião, vai ser o Magrão. Eu acho que vai acabar Sim. sendo o Magrão que vai aparecer. Porque não tem mais um diretor de futebol forte, esse saiu. Então agora é esperar quem é que O vai Magrão vai ser quem vai vestir Vai a ser o camisa ali e assumir esse BO, ser. O Barcelos provavelmente. não vai aparecer. É. Até porque agora, se ele quiser estar em campanha. Uhum. Que não sei se vai ser o caso, dizem que sim, mas eu não sei se vai ser o caso. Ele não conseguiu nem aparecer pra apresentar o Enervalência Eu ia te quando perguntar o isso. Inter tava bem. Tu que tava na apresentação do Ener Valência. Cara, Foi um clima de merda. quando quando o o Barcelos apareceu. Barcelos entrou junto com o pessoal da Estrela Bet, Isso no Gigantinho lotado. o Gigantinho inteiro vaiou ele. Mas assim, o Gigantinho foi abaixo, pô, vaiando o cara. Ele não vai aparecer pra justificar nem nada. E eu acho que nem o Magrão vai aparecer se tiver crise, tá? Eu acho que é capaz do Mano Menezes aparecer. Porque ele vai aparecer com a cara de coitado, triste, porque, enfim, tá numa crise e não vai conseguir explicar nada. Vai ter mais dúvidas do torcedor colorado. Mas isso a gente também tá supondo. Eu né? vejo Vamos que deixar claro. uma próxima crise do Inter define onde o Inter vai parar no Brasileiro. Essa é a minha convicção. A próxima crise que o Inter tiver, que bom.
vai ter. Times passam por crises menores ou maiores durante um campeonato brasileiro. Daí cabe a competência dos dirigentes de Exatamente. administrar essa crise. Aí o time primeiro pode passar por uma crise, deixar numa dúvida, aí volta, tem um bom momento, se fixa em alguma postura, se fixa em alguma posição. O Inter agora teve um bom momento e vai definitivamente brigar pelo G6. Aí tem uma crise, perde uns 4 jogos, volta. Eu acho que o Mano cai nessa crise. Sim, provavelmente. Porque aí já vem um outro treinador que vai focado em... Tá, a gente tem mais condição de bater G6. A gente não consegue bater G6, vamos bater Sul-Americana. Ou então o Grêmio começa a entrar numa crise e fica no G4. O cara fala... Aí, o Renato acho que não cai, mas cai um dirigente, cai alguma outra coisa. Aí vem um dirigente já pensando, tá, a gente vai ter que fazer contratações pra ficar no G4. A gente vai ter que pensar em possibilidades. O Renato tá indisposto, o Renato não quer mais ficar. Beleza, sai o Renato e vem um treinador focado em ficar no G4, focado em pegar a Libertadores direta. Então é essa crise que pode fazer. E na minha visão, Mano não sobrevive mais uma crise. Não. Até porque a crise que o Inter teve, que agora acalmou, com a sequência de... Até eu falar um pouco melhor da sequência dos 10 jogos sem derrota, foi muito prolongada essa crise. Se tu for ver, o Inter entra, de certa forma, em crise mesmo vencendo alguns jogos. Sim. A crise, pra mim, tem um marco na eliminação pro Caxias e ela piora naquele 2-1 contra o CSA no Beira-Rio, em que, apesar da vitória, eu lembro de que eu e todo mundo que eu tava próximo e tava junto vendo o jogo, sai com clima de puta merda. Esse ano não, esse ano vai ser difícil. Então, desde lá, a gente entra numa crise, ou o Inter entra ou então pelo menos um estado quase que depressivo do clube. O Mano passou... E com aquele, o Mano cai ou não cai, cai ou não cai, cai ou não cai, e não caiu. Sim. Inacreditavelmente ele não caiu, porque o comum no futebol brasileiro é o Mano cair naquela situação, Sim. entendeu? Depois do Grenal. Depois do Grenal, entendeu? Não faz sentido o Mano se manter no cargo depois daquilo. Ainda bem pro Inter que se manteve, porque agora tá emplacando um trabalho muito Mano Menezes. É muito Mano Menezes ficar 10 jogos sem perder assim, Cara, empatando. E jogando um futebol de merda. Pera aí, antes da gente entrar no Inter definitivamente, que a gente tá começando a se caminhar pro estado. Tá Bob, bom. tu quer falar mais alguma coisa de Grêmio? Antes da gente fechar? Cara, o YouTube acabou de ser anunciado aqui agora. Uhum. Só falar que a contratação pra elenco e contratação de quem quer ser campeão brasileiro. Gostei. Iturbe passou, pra quem não sabe, é o Iturbe que passou pela Roma, teve algumas outras passagens interessantes na carreira, era argentino, naturalizado paraguaio e... É aquele cara que, quando jogar contra o Cuiabá, contra o... Vai fazer em gol. casa, vai fazer um golzinho assim, vai garantir a vitória, mas não é um Soares da vida, mas tá tudo certo. E é aquele cara que vai se internalizar agora no futebol brasileiro, vai começar a pegar e quando sair do Grêmio vai pro próprio Cuiabá. É, exatamente. Ou pro Santos. Vai ser por aí. Ou pro Por Vasco. sinal, o Santos... Pra mim, a briga de cachorro grande desse brasileiro não vai ser nem pelo título, nem pela Libertadores. A Não. briga de cachorro grande vai ser pra ver quem é que cai entre Corinthians e Santos, que o Vasco já caiu. O Vasco já caiu há muito tempo. A briga de cachorro grande vai ser entre Corinthians e Santos. Não. E que briga! Que briga. Imagina o Corinthians e Santos no Itaquerão ou então na Vila Belmiro pra ver quem é que vai ganhar. Não, e agora é a hora de a gente, como torcedores de entretenimento, pedirmos. Se os deuses do futebol existirem e forem justos, caem os dois. E o Vasco não. Não, desculpa. Mas posso falar um bagulho? Não, desculpa, o Vasco não. Eu falo que, o Vasco já caiu, o Vasco já tá na merda. Mas aí tá 3 pontos do Corinthians, que vocês estão, que vai brigar, não sei o quê. O Vasco tá uma vitória pra empatar com o Eu Corinthians. posso só te dar um dado. E 4 pontos do Santos. Dado não, mas só Tipo assim, não tá... É que o Vasco Porra, não ganha os 3 um pontos universo. que ele precisa pra passar tá. o Corinthians há muito Mas tempo o de forma Corinthians- equivalente. Não, tá perfeito. Mas o Corinthians vai poder avançar muito mais que o Vasco? Tipo, Sim, Talvez. Não, desculpa. provavelmente. Não, O porque Corinthians, assim, o Corinthians tem um futebol, se não igual, quase igual. Cara, ao do mas o Vasco. Corinthians tem um elenco É muito mais exatamente. aprimorado do que o do no Vasco. momento em que tu precisa do perfeito. jogador ali, tem mais chance do Yuri Alberto aparecer do que o Pedro Raul, porra. Sim. Não. Não, eu também acho que não. Sim. Eu não acho que não. Tu usou o Pedro Raul como um mau exemplo, mas qualquer outro atacante do Vasco, sim. Eu não. E o Roberto também não. Se tivesse falado do Roger Guedes, pô, irmão, eu tava fechadaço contigo. Tá, o Roger Guedes. Tá bom. O Roger Guedes faz Mas- mais que todo o time do Vasco. Mas- Fácil. O Peck Fácil. não, o Peck não. O Peck bate de igual pra ele. O Peck Pronto, bate pronto, igual pronto. de igual pra ele. Pode acabar o programa. gigante, Voltar o pro gigante. Internacional. Vamos. Quanto tempo de programa a gente tem? Porque acabou agora, né? Acabou agora, depois dessa frase. Depois dessa frase acabou o programa. Não. Cara. Ô, gigante, há um mês atrás tu defendeu que o Roger Guedes era o melhor jogador do Brasil. Mas agora. Tem mais. Dizer que o Peck só corria e tropeçava. Pois é. Mas agora. O Roger Guedes não tá mais o melhor jogador do Brasil. Agora ele tá. E o Peck tá. E o Peck sair correndo e tropeçando. Eu não falei? Eu não falei. Se eu falei que o Não, Roger Guedes não, não é mais. o Peck tá bom. O Peck tá bom. Tá no mesmo nível que o Roger Guedes, porra.
Caralho, eu não falei que ele tava. Eu não falei que os dois estavam extraordinários nem bons. Eu falei que eles estão no mesmo nível. Vamos os jogar. dois estão ruins. Depois de muito Caralho, tempo, não, depois não, de não. 2 Muda a cor desse programas caralho, muda a cor desse imbatível. Caralho, vermelho é o caralho. Não. Não, Não, É que, vermelho, cara, vermelho não. eu- Concordo. eu vou passar meu veredito. Ah, O Gigante, por conta de somente e tão somente estar calmo e não ter sofrido cartão amarelo nos últimos 2 a 3 programas, pô, tu Paulo. não vai ganhar o cartão vermelho. Pô, mas eu. Mas por isso, por uma nulidade de gravidade. Mas o que tu falou foi uma falta temegária. Eu vou tomar cartão. Então tá aqui teu cartão Eu amarelo. vou tomar cartão defendendo a merda do PEC, caralho. Sim, ninguém mandou fazer isso. Cara, eu conheço o Gigante desde o dia 27 de fevereiro de 2023. E essa talvez foi a maior atrocidade que eu vi ele falar em todo esse período. Total. Não. Não. Tá, não foi. Tá bom. Vamos seguir então falando do Internacional. Temos que voltar a falar do Inter. Ok. Porque o Inter jogou 2 vezes desde o último programa. E eu quero ouvir tuas concepções a respeito de, primeiramente, Inter e Deportivo Independiente Medellín. E também tuas concepções sobre Inter e Cruzeiro. Cara, eu vou começar dizendo que eu falei pro Theo, pro Gigante, pra todo mundo aqui, Bop, que eu considerava o jogo de quarta-feira passada, Inter Independente Medellín, o jogo do ano pro Inter. Sim. Porque pra mim era o jogo que é o do vai ou racha. É o Virada de jogo, chave. é a virada de chave, era ali. Porque assim, o Inter vinha naquele momento de 8 jogos. 8 jogos sem perder. Ok, tava jogando mal? Tava. Mas tava pontuando. Lembrando que o Inter conseguiu 2 vitórias fora de casa contra times que tradicionalmente porram o Inter, que é Curitiba e América, times que estão no Z4. O Inter tem muita dificuldade. A síndrome de Robin Hood, que o Mano Menezes até cita, acho que na entrevista, se eu não estou enganado, Não me recordo. de que o Inter tinha esse costume, então tenta se mudar, porque o Inter é um Robin Hood, né, cara? Mas pra ajudar No o Vasco, futebol. não, né? Graças a Deus, né? Tudo Bacana. tem limite. Mas o Inter vem desses bons resultados. A torcida inflamada com a chegada do Valência. Foi um ano para uma torcida que estava precisando de uma motivação. E além dos retornos, que Gabriel tá voltando, Depena voltou a ser relacionado, jogou mal, mas jogou. O Arangues reestreou, o Gabriel já falei, o Maurício voltou e voltou jogando muito, que são acréscimos de qualidade. Isso aliado a uma classificação na Libertadores, e ainda mais da forma como foi, que o Inter patrolou o Independente Medellín. E eu revi o jogo. O segundo tempo do Inter não é tão ruim como... não é tão ruim como essa derrubada de microfone do Bop, ou como eu mesmo pintei depois do jogo. O segundo tempo do Inter, cara, a gente toma o gol no começo, mas o Inter não deixa o Independente Medellín criar mais nada, não deixa o time chegar, e ainda tem boas chances. Tem um chute do Alan Patrick, eu acho que passa próximo ao gol, do próprio Maurício, tem uma bola a bola do Pedro Henrique, que, por sinal, melhoras, que ele se machucou. Machucou. Sério, acho que é pelo menos 2 semanas para ele ser reavaliado. Uhum. Tem a bola que ele finaliza e vai no travessão. Então, foi um bom jogo, no geral. O Inter fez muito bem esse jogo e eu acho que pode dar um gás para a sequência. Sim. Isso aliado à janela agora, que abriu em julho, podem chegar reforços. Ainda não se tem nenhuma grande informação de uma chegada iminente, mas que pode dar um gás a mais pro time. Desses 10 jogos assim de invencibilidade, eu só vi o Inter jogando bem realmente esse da Libertadores. Porque os outros 9... Mas uma coisa é inegável. É o cartel. Não, 7-3-0. Sim, isso é claro. O cartel é inegável. É um mas bom... isso- mas Teu time também- não consegue fazer isso. Eu agradeceria a Deus se meu time conseguisse fazer isso. Sim. Mas o que a gente falou antes, uma hora ou outra vai vir uma crise. Sim. Porque se o time não consegue jogar bem e pontua, uma hora vai jogar mal, continuar, né, jogando mal e não pontuando. Isso Gabriel, é um perigo. Mas é por isso que eu acho importante esse jogo, que ele pode seguir de Sim, exemplo para a pode. sequência, Pode, aliado às Sim, ações do elenco. Gabriel, se tu fala pro torcedor internacional que perdeu pro Caxias, tinha acabado de perder pro Caxias, o Inter vai ter, entre junho e julho, de 30 pontos, o Inter vai ganhar 24. Como é que tu te sente com isso? Cara, eu não sei nem o que dizer, Guete. Porque assim, o Ed é 36, né? É 36. Tá, mesmo assim, 24. Foram 12 jogos? Sim. Não, mas 12? mesmo assim, o oitavo lugar do... 10 são 30. E o Mas não Inter são ganhou. 10 rodadas brasileiras. São Não, 12? mais. Não, tá. É que também tem a Libertadores. Tá. Tá, Entendeu? mas e tem um jogo da Copa do Brasil. Não, a gente Então, Mas... de 30, o Inter ganha... Mas... Tá. Mesmo assim, tá. Guete, obviamente, exagero, mas... pro cara que viu o Inter ser eliminado pro Caxias daquela forma, hoje um 8º lugar no Brasileiro, por enquanto, né? Porque, que nem eu disse, ações do elenco, pode vir essa melhora. Uma classificação
em primeiro na Libertadores, sabe? Fechando invicto a fase de grupos. Tu não espera isso. Tanto que eu lembro de, depois do jogo do Caxias, pensar, caralho, esse ano será que a gente... Quantas vezes a gente já conversou aqui no off que será que esse ano o Inter vai? Será que vem o segundo rebaixamento esse ano? Porque Sim. o começo do ano é pavoroso. Sim. Então, É o indício. O gauchão do Internacional é absurdo. é estranho. É aqueles gauchões que o Internacional sobrevive por ser o Internacional. Porque se não fosse, irmão... se tivesse jogando Essa é- Paulista... Essa campanha pro Brasil de Pelotas Cara, eu quero tava falar fora. duas visões que eu vi do Fernandes, tá? Uma quando foi eliminado pelo Caxias. Puta que pariu, vamos cair. A outra, na noite dos Libertadores, ele fala: pode vir qualquer um, Palmeiras, Flamengo, River Plate, vamos ganhar essa Libertadores. Cara, Essa é a paixão do torcedor. é a paixão. E eu já digo mais, não é impossível. Eu achei muito foda. Tratando-se de Copa, não é possível. Total impossível. Dito Não, isso, não é possível. dito isso, vai cair nas Possível não. oitavas. Tá, pode ser. Mas Tá assim ligado? como pode acontecer um miraculo e o Inter levantar o caneco no final do ano no Rio de Janeiro. Sim, por Pode sinal, acontecer. Não consigo acreditar. por sinal, falando em sorteio de Libertadores, ele vai acontecer na quarta-feira. Nosso programa está sendo gravado na segunda-feira. Mas estamos em diálogos internos. Muito provavelmente serão confirmados que faremos já teremos feito, no caso, né, uma live stream comentando sobre o programa. Então, para quem perdeu a nossa live stream comentando sobre o sorteio da Libertadores, vá lá e assista. E para você que veio da nossa live stream pré-programa comentando sobre o sorteio da Libertadores, muito obrigado por terem comparecido e por estarem aqui conosco no nosso programite. Tu pode falar de novo? Live stream. Pô, se tu não vai ver a live Live stream. Pô, se tu depois vai disso é perder a loucura. live stream, Pô, desculpa, é loucura. uma live stream nível ESPN, pô, sensacional. Pô, Venham doideira. com a gente. E faremos outras live streams também, Com certeza. Com certeza. Então, é isso aí. De interesse. Ou não falamos do empate contra o Cruzeiro ainda. Quer Contra falar? o quinto melhor treinador do Brasil. Desculpa, provou. Porra. Empatou contra um time invicto fora de casa. E um time que é melhor. E não jogando ridiculamente. Não, Esse silêncio falou muita coisa. não, Esse calma, silêncio falou muita calma. O Cruzeiro não jogou bem. Não jogou ridiculamente. Não jogou ridiculamente. Tá, Pressionou o Inter. a diferença é que o Cruzeiro vai voltar pra Belo Horizonte pra um jogo que todo mundo achava que ia voltar com 0 pontos, com 1. Pô, Discuta resultado em termos de eu não campeonato. achava que ia Ah, eu achava. voltar com 0. A lógica era o Inter vencer esse jogo, gente. Eu também. A achei lógica que era o ia ser- Inter vencer. O jogo, em termos de campeonato, maravilhoso pro Cruzeiro, porque é um ponto fora de casa. Bom. Não, Bom. é muito bom. Pra esse time do Cruzeiro é bom. Desculpa, é bom. Pra esse Olha, time do Cruzeiro é maravilhoso. Mas o tamanho do Cruzeiro é muito grande pra ser. Cara, Mas, ok, o Maravilhoso. tamanho do Cruzeiro é muito grande, Eu mas não qual é a acho, fase né? que vive o Cruzeiro Eu hoje? não acho o elenco do Cruzeiro. Pô, meio de tabela. parabéns pelo Gigante por manter o que ele falou, porque ele falou que ia ser 1-0 pro Cruzeiro aqui no Beira-Rio. O jogo Parabéns. na aposta. Tá, mas é porque eu achei que ia dar aquela queda no nosso Inter, porque 9 jogos de invencibilidade é loucura. Enfim, Fala. o elenco do Cruzeiro não é tão horrível assim, como tu tá Eu pintando. acho fraco. Acho fraco. Eu não acho tão... Tem dois fraco. laterais que eu acho muito foda. Acho fraco. Diga-se de Não, passagem. Eu acho não. bem fraco. Eu acho bem fraco o elenco. Tá, Eu acho fraco. Tem o goleiro que é foda. não é fraco, não é fraco. Eu também acho que não é fraco. Laterais são interessantes, o goleiro é bom. O goleiro é bom. Quando começa com os laterais são interessantes, isso mostra muito do elenco do Cruzeiro. Não são interessantes. São bons. São bons. São bons. É o William, que mas vagava, eu não tô dizendo- vagava em vários times da Europa, Sim. pelo menos os médios ali, ele vagava facilmente. Sim, tranquilo. Então não é O Rafael Cabral, que Rafael hoje, Cabral pra é um mim, ótimo tá top goleiro. 5 do Brasil. Aí o Rafael Cabral na Europa não farda, mas só que Não, no Brasil, na Europa não. pra mim, ele conta o Unité, tira o Palmeiras e o Flamengo ali, mas quando ele conta o Unité, onde é que ele quer jogar? E mesmo Não que acho eu, tanto, mas. Mesmo que o sim. Fresque, com o que ele falou, que o Pepa é o quinto melhor treinador do Brasil, que não é um bom treinador ainda. É. um bom treinador que melhor que o Mano Menezes, por exemplo. Perfeito? Sim. E eu acho que é um time de pau a pau com o Inter. Não. Eu não acho Aí o eu Inter não acho. tão... Eu não acho. Não, eu acho o Inter bem superior ao Cruzeiro. É, o Inter é bem superior. Pá, O não Inter acho. tem elenco pra mais do que esse 8º lugar, cara. Tipo, até agora trazendo até um tópico que foi muito discutido essa semana. Tem gente fazendo um coitadismo absurdo aí. Não, porque o elenco do Mano Menezes é horrível. O Pois elenco é. que o Mano Menezes trabalhando é horrível. Gente, por favor, vamos... Não é horrível. Desculpa, Horrível o do negócio tem Vasco. que dizer, vamos tomar vergonha na cara. Esse time do Inter tá muito longe de ser time de 8º lugar, cara. Era pra estar se fazendo mais. Até puxaram uma escalação de um Inter e Corinthians, eu acho, que foi 1-1 na Neoquímica Arena, em 21. Cara, a gente tinha com o Paulo Victor, que hoje é terceiro reserva do Vasco, Por aí. na lateral esquerda. O time do Inter era bizonho. E esse time de hoje é um time que o Mano Menezes tinha que tá fazendo mais. Além de que, no papel é um time bom,
mas ele já vem sendo trabalhado. Isso torna ele melhor ainda. Ele não foi formado agora. E que fecha o ano anterior Entendeu? bem. Ele fecha o ano Sim. anterior bem, já com espírito de equipe e sabendo jogar junto. Vamos escalar então o Inter ideal, vamos ver se alguém vai ter a chamar isso de ruim. John. Eu vou o John, John no gol. Bustos, Bustos. hoje é Vitão e Mercado, uma boa dupla de zaga. O René René. vem em ótima fase. Hoje seria então Gabriel e Arangues. Gabriel e Arangues. Ideal, sem lesões. Gabriel e Arangues. Ainda não dá pra dizer que são eles porque eles não Tá, jogaram. mas né? seria o ideal. É O o Arangues ideal. entrou bem. Tá. Não, Wanders- no mundo ideal, ninguém tá lesionado, ninguém tá É. voltando de lesão, tá tudo tá. perfeito, maravilhoso. Arco-íris no Beira-Rio. Tá. Wanderson, Alan Patrick e Maurício e Ener Valencia no ataque. Sim, um baita time, isso aí. bom Esse time. time não é ruim. É bom Sim, time. tá. É um bom time. Mas eu acho que dos times que estão acima do Inter, ele só ganha de 2. De São Paulo e do Bragantino. Eu acho que o Fluminense, o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio e o Botafogo ou batem ou estão igual. É que Então, o Inter mas- trabalha tá com um imponderável bizarro contra times que estão acima dele. Não tem como a gente ponderar isso. É. Se a gente for analisar a questão tática por tática, beleza. Mas só que o Inter, em geral, trabalha com essa brisa muito louca de que vai ganhar dos times grandes e perder pros pequenos. Desculpa, tirando o Bragantino do G8 ali, o elenco do Botafogo é pior do que todos. Sim. O elenco do Botafogo... Até nível de profundidade. É, exatamente. Então tá, pra gente dar continuidade no programa, pra fechar o tópico Inter e Cruzeiro, pra quem que vocês dão o cartão amarelo naquele lance entre Wesley, John e Vitão? Cara, o mais inacreditável pra mim é o Wesley não ter feito aquele gol. Sim. Como que ele não fez? Era empurrado. Como gremista, O eu John dou pro sai- Wesley. o John Como sai gremista, mal. Não, eu fiquei fecho- muito puto. Não, eu fecho junto no Wesley, porque o erro do Wesley é assim, tá, o John saiu mal, ok, cagou. Só que, tipo assim, o Wesley não precisava de muita coisa. Se ele resbalasse, trupicasse, caísse de cabeça na bola, a bola entrava. Tudo bem, caiu na perna ruim. Mas jogador profissional não pode ter uma perna ruim tão ruim. Sim. Então, Ele é profissional? O Wesley, gol tava à distância que o Theo tá de mim. Wesley, Exatamente. cartão amarelo e indicação pro Bagridor. Com Cara, certeza, Sim, merece. ele é muito ruim. Ele errou tudo que ele Indicação. tentou. Não vitória, mas indicação. 21 gols em 4 anos, é isso, né? Cara, desculpa, Estatística mas dele. quando o Wesley pegou a bola e cortou, Nossa. ele não precisava mais dar um Não, toquinho, tá ele ia ligado? fazer o gol. Ele só precisava Ele ia cortar fazer e o gol. chutar. Mas Sim. ele cortou, quis dar mais um E toquinho. daí tinha o cara maior tirou, dos pô. Vítors lá, né? Agora vamos falar um pouquinho mais do Botafogo, né? O Botafogo merece. Pô, Pô, o desculpa. Botafogo tá jogando Pois é, exato. sensacional. Agora perdeu o treinador. Perdeu o treinador. Tá chegando a hora. O dia já veio. Raiando o meu bem. Claudinho Chiquinho. Caçapa é foda. Bom, isso já quero dar uma diferença aqui pro Botafogo e pro Vasco, tá? Botafogo perdeu o treinador. Pegaram quem? O interino do Lyon. Cláudio Caçapa. O Vasco perdeu o treinador, pegou quem? Detalhe, não. Pegaram do Lyon por conta de John Texter. Tá, mas eu também sou SAF. Também poderia trazer um treinador melhor, né? Pegar o auxiliar do Genoa. Não. Tô falando de treinador. Já faz um tempo que eu perdi meu treinador. Aí o Vasco foi lá e pegou o treinador do Sub-20. Mas Beleza. tá bom. Justo. É o natural de qualquer Pra time do caralho, Brasil. não. É o natural de qualquer time do Brasil, O cara cara. tem 30 anos. Eu tenho Mas outro. é o natural de qualquer time Mas do eu tô Brasil. no Z4. Não pode pegar um treinador desse. Já tem É o já mais tem do ter que o natural contratado. de um time do Brasil. Já Já tem é que mais ter o Z4. contratado. Não, já tem que ter contratado. Eu sou um time que tem dinheiro, porra. Tem que contratar um treinador. Não, tem dinheiro, mas tá no eu posso dizer Z4. outra coisa que tu tem. Exato. Tu tem 9 Isso é pontos. absurdo. É Tá, que, gente, quem é que sairia? É que uma coisa Pega é o Zago. O Zago tá desempregado. Puta Uma técnico. coisa Não, é tu gente. sair do Lyon pra treinar interinamente e compor a comissão técnica do time que o dono é líder do Brasileirão e é dono do teu time. Outra coisa é tu tá no Z4 e tu querer pegar o técnico reserva do Lyon. Posso falar de dois treinadores? Não, posso falar de dois treinadores que se ofereceram pra jogar no Vasco? Pra jogar? Não, pra treinar o Vasco. O Rogério Farda facinho. E o Paulo Brax. O Renato simplesmente- Portaluppi. Crespo, então, puta O merda. Paulo Brax olhou e falou: não tô convicto. Rogério Senna e Ramon Dias. Ele preferiu pegar um treinador de 30 anos, que só treinava o Sub-20, para tentar tirar o Vasco do Z4, ao invés de pegar dois treinadores que já trabalham profissionalmente. O Ramon tá mais velho. Mas o Rogério Farda facinho no time do Grêmio. Pô. No time do Grêmio também. Mas no time do Vasco, Com tranquilidade. Tá, mas tranquilidade. posso voltar Tá, a falar continua do, falando do Put Fires. do Botafogo? Fala. É um time foda. Desculpa, mas é um time muito foda. Eu acho que é um time não fraco. O elenco não é fraco. não é gigantesco. Não é gigantesco, mas assim, tem o Perry, que é um puta goleiro. Top 3 Brasil. Top 3 Brasil Fácil. fácil. Tranquilamente. Tem o Adrielson e o Cuesta na zaga. O Adrielson é top zagueiros. O Cuesta tá voltando a ser. O Adrielson é top 3 zagueiros do Brasil. O Cuesta tá voltando a ser um baita zagueiro, que é fundamental. Desculpa, Sim. ele é fundamental no esquema do... Sim. O Rafael, que é o Botafogo. símbolo do Botafogo.
O Rafael, que é o símbolo do Botafogo, apesar de eu não achar ele tão bom assim, mas daí o reserva dele, eu acho que é melhor que o Rafael, que é o de Plácido. Não sei se vocês conhecem o de Plácido. Já ouvi o nome, mas Já ouvi o não, nome. Uruguaio. não me marcou. Mas tipo assim, pô, ele cruza bem, tá ligado? Ataca bem. Padrão de lateral brasileiro. O Hugo, mesma coisa. E tem na reserva o Marçal. Que Bom, puta merda. dispensa Muito bom. comentários. Acabou de chegar da Europa. E meio campo, pô, desculpa, mas o meio campo dos caras eu acho absurdo. Não absurdo, desculpa. Mas o Tietchan vem jogando muita bola. O Traz. Marlon... Não, traz agora. Traz. Luiz Soares acaba de postar em seu Instagram uma carinha de um fundo preto, 3 carinhas de brabo, assim, ó. Ih, Vou tá mostrar puto. Ih, Assim, ó. Tá Luiz bravo com Soares é alguma coisa. colorado. Não, tá muito puto por alguma coisa. Pô, Tá pior que chateado o puto. homem. Tá, continua. E tem o Eduardo que, pô, Sim. esse aqui ele é um meio campista completo. Ele defende, ele arma, ele Sim. faz tudo. Faz tudo. Se fosse uruguaio, tava entre os top jogadores do futebol brasileiro da história do mundo. Não. Sim. Ele ia ser Falar tratado tuas como? palavras, cara. Sim, não, eu falei que ele seria tratado como um dos melhores do Brasil. Tuas palavras. Não um dos melhores do mundo, Tu pô. falou melhores do mundo, cara. E o Assistam Tiquinho- o último programa, pra quem não sabe. Que E a gente falou isso. o Tiquinho Soares, que hoje é top 1 do Brasil. Pois é. Então, assim, Uhum. Uhum. E tá indo atrás do Bruno Lage, que é um baita treinador. Ou Sim. seja, se continuar nesse ritmo, ainda vai ter a segunda janela. de Tá bom e transferências. tende a melhorar. Tá bom e pode melhorar muito. Pra mim, a definição perfeita Vai. desse time do Botafogo é folclórico. É um time folclórico. Sim. É um time carismático. Carismático. Ainda tem um Tietchan que tá jogando muito. É, né? é um daqueles times que se ganhar, tu vai bater o olho e falar, bah. E vai Legal, ser- que legal. E vai ser um dos Sim. grandes títulos da história do Brasileirão de pontos Sim. corridos. Dos Sim. últimos times carismáticos nesse nível que eu me lembro, eu boto a sequência 13, 14, 15, 16 e 17. Esses últimos, todos esses times foram os últimos times folclóricos. O Cruzeiro de 13 e 14, que era muito legal de ver. Marcelo Moreno, Everton Ribeiro, Newton de volante, Fábio no gol. Eram times legais treinados pelo Marcelo Oliveira. Aí depois, o Corinthians do Tite, que era muito legal em de ver 17, jogar. não, em 17 não era folclórico. Ah, pô, o time do Carilho era legal de ver. Não, não, Eu não, gostava, não, não, eu não, gostava não, de ver o não, Jonathan aqui. Não. Tá, pode dar, mas eu discordo. Tá maluco? Eu cara? deixo o gigante Eu dar. achava Obrigado. legal ver o O Corinthians jogar. gigante que tanto sofreu na mão do Theo. Tá bom. E o Palmeiras de 16. E o futebol que tanto sofreu na mão do Carilli. Porra! Pô, e Puta o que Palmeiras pariu. de 16. Dito Palmeiras isso, de 16 é caralho. que- Que era legal de ver também. Folclórico, eu quero dizer um pouco de zebra. Tem um pouco de zebra nesse folclórico, assim, não claro. se, É não o se nosso compara. Leicester. Não É o se nosso compara. E por ser o Botafogo, cara. É o O nosso último- Leicester. O último time folclórico que eu lembro do Brasil foi a Chape, em 16. Folclórico assim, Sim, ó, que sim, o Brasil sim. inteiro veio, acha Sim. que legal. Sim. Entendeu? Sim. Ah, claro, os Aquele time que flamenguistas vão... aquele time que motiva o Brasil a torcer por eles. Exatamente, entendeu? Sim. O brasileiro comum vai ver o Botafogo e vai falar que legal, o Botafogo tá na liderança. Sim. Botafogo do meu vô. Sim. Tá, então. Mas- Tá. Tipo, Beleza. Mas cara, o flamenguista não vai ver o Botafogo falar que legal. Mas é igual um torcedor do Criciúma não vai ver a Chape na final da Sula Sim, e falar que sim, legal, sim. entendeu? se o Grêmio sai da disputa, tu não vai torcer pra Flamengo ou Palmeiras. Tu Exatamente. vai torcer Sim. pro Botafogo, é Tá. muito Sim, mais claro. legal. Tá, então eu tava falando de times carismáticos e tu tá falando de times folclóricos. Então, desculpa pelo que eu disse, não Tá bom. quero retirar meu cartão. Tá bom. Tá. Mas bom, beleza, tá bom. não quero retirar meu cartão. Seria Acho que não ia, né? Porque eu não acho válido. Não, mas agora sim, eu vou falar meus exemplos de times da forma como o Bob tava falando. Tá bom. A Ponte Preta que chegou na final da Sul-Americana, Sim. o Goiás que chegou na final da Sul-Americana, Sim. até o São Paulo chegou na semifinal da Libertadores 2015, era um time difícil de Sim. chegar, que era um time ruim, aquele time do Caleri, era um time concordo, péssimo, Concordo. e tava brigando pra não cair no Brasileirão. Bizarro. Então tá, não quero eu tirar meu cartão amarelo, Tá bom. mas tá justificado meu erro. Eu te perdoo. Cara, eu beleza, acho que até obrigado. outro evento que vale, outro time que tá, não chega a ser folclórico, nosso Brasil inteiro torce, mas que foi do caralho, foi o Atlético Goianiense rebaixado em penúltimo, eliminando o Nacional do Soares Sim. na Sul-Americana, Sim. chegando na semifinal. Bizarro. Muito Cara, foda. Total. Agora eu vou dar o definitivo. É o mundo torcendo pra Dinamarca do Eriksen na Eurocopa Sim. Pô. em 2020. É isso. É Perfeito, basicamente perfeito. isso. Beleza? Tá. Ou Marrocos na Copa. Alguém quer tratar de mais alguma coisa do Então, Spotify? eu ia falar, mas esqueci. Ah, de 13 rodadas, o Botafogo tem 10 vitórias. Pô. Aonde foi que a gente imaginou disso do Botafogo? Jamais. Desculpa, mas porra, Então, tá, caralho. se alguém souber e quiser, ou hoje, ou quiser trazer no próximo programa, é a melhor arrancada da história do Botafogo no Brasileirão, né? Sim. é. Não, E, eu trago e acho aqui, que é a tá? segunda melhor na história dos pontos corridos no Brasileirão, né? Só atrás do Corinthians de 17. Pode ser? Deve ser. Aproveitamento, acho que é. Deve ser. Eu queria Péssimo, levantar um Farid. debate rápido. Time horrível Levante. do Carilho, né? Ruim de verdade. Caso o rebaixamento do Corinthians esse ano se concretize, que eu torço muito pra se concretizar, Corinthians 23 ou Grêmio 21? Como melhor time a ser rebaixado? Exatamente. Grêmio 21. Vocês acham? Aham. Sim.
Grêmio 21. Eu acho que o Corinthians... Acho que o Grêmio. Mas Grêmio, elenco. Grêmio Acho que 21, vou te trazer os fatores. Pelos técnicos que o Grêmio teve, o Grêmio teve técnicos que estavam ou muito no hype na hora, ou então... Só o Thiago Nunes. Não, o Thiago Nunes estava no hype. Aí tinha o Filipão. Tem O estofo. Filipão passou pelo Grêmio. Quem é que foi o técnico ali no meio? Foi o Filipão. Não, foi Renato, Thiago Nunes, Filipão e... Mancini. O Roger Não, o Roger era fim da Série B. Mancini. E Mancini. Então, tá, e traz o Mancini que é o desespero. Mas, pô, teve o Filipão, teve o Renato e teve o Thiago Nunes. Então, por esses três técnicos, eu acho que o Grêmio já se credencia. E fora que o elenco era muito bom. E vocês tinham o Douglas Costa. E tinha o terceiro maior plantel do Brasil. Inclusive, o salário na época pro Grêmio era mais alto que o Corinthians paga pro elenco dele mais estrelado. Na minha opinião, Sim. mais estrelado. Mas o salário que o Grêmio pagava na época com o seu elenco era maior. Mas as Mas- estrelas que o Corinthians tem hoje não se equiparam ao nível de estrela do Não, Douglas eu Costa. Então, acho que por se isso o equipara Grêmio de 21 porque o Corinthians Sim. tem Bate. estofo em todas as peças, entendeu? Todas as peças do Corinthians tem alguém forte. alguém forte, De entendeu? nome. Sim. De Eu acho nome. que o cara que mais se compara à história do Douglas Costa no futebol, que claro, não é uma historiaça, mas é uma história, é o Cássio. Sim, total. É. Sim, tá. Mas a questão é que o Grêmio inicia bem a temporada. O Corinthians inicia já se fudendo na temporada. Sim, o Grêmio ainda deu tempo de iludir a torcida. Sim. O Corinthians começou o campeonato com o Fernando Lázaro e depois foi pro Luxemburgo, pô. Desculpa, mas não dá pro cara se manter, pô. E não dá pra ter o Dorival livre no mercado e as únicas opções serem o Luxemburgo e o, Não sei lá, dá. o Lisca. Não É. dá. Sim, Não dá. não dá. É aquele... E também tinha o Ceni, mas o Ceni não treinaria o Corinthians. É. Cara, eu no pensei Brasil, quando eu falava. a gente tem esse círculo vicioso de treinadores que sempre vão pegar os times, tipo assim, os caras nunca vão cair de fato, no Esquecimento. ostracismo. Sim. Porra, cara, o Barroca pegou o Avaí, os caras não... Quantas vezes ele treinou o Avaí? 70? Algumas. Posso Algumas. falar? Sempre. É que nem o Guto Ferreira no Ceará, cara. De Posso- novo, cara. Posso falar? Deu? Ele vai subir o Havaí. Vai. Não, Da o Série Avaí A. é o penúltimo da Série B. Ah, não vai. Esquece. Não vai subir, vai cair. Esquece que eu falei merda pra caralho. Tchau pro Barroca. Cara, um cara que eu quero ver... Claro, a amostragem no Havaí não foi nada sensacional. Mas eu acho que se der uma tentativa pra ele, porque, pô, é um cara que nitidamente entende de futebol, ele é um cara que é craque. Alex, cabeção. Um cara cabeça, né? Vai pro Curitiba, pô. Pô, Curitiba. tu sempre foi um cara de cabeça grande. Papo sério, irmão. Papo Morreu- sério, morreu um dos grandes do clube. Pô, é muito foda esse tweet. Muito Foi- foda. Essa sequência... Argumentavelmente essa- maior. Um dos maiores da É história do um futebol grande tweet. É um grande tweet. Que é uma pena que se tu já tiver visto 600 tweets hoje, tu não vai poder ver por conta É. do Elon Musk, né? Não tem mais isso. Não tem mais isso? Caiu? Isso Caiu. Foi de Vasco? foi o maior bait que esse cara criou. Sim, ele largou o Sério? bait. Ele deixou, tipo, por um dia só pra... Comprarem o Twitter Blue. Isso. Salafrário. Detalhe, o tweet dele foi... É o recorde de viralização, assim. Gênio. O meu Twitter jamais gente, será azul. Desculpa. O cara é muito canalha, meu. O Não cara é à muito toa que o gênio. cara tem grana, né? Pô. Eu fiquei muito puto quando eu atingi os limites. Enganando Porra, gente se fica tu fácil, lança um que pra entrar no Beira-Rio só pode com a associação, depois tu volta atrás. Puta merda, bem-vindo, Por sinal, Messi. você que tem Twitter Blue ou você que quer no futuro gastar os seus 600 tweets com o futebol, siga o @ Na Risca Podcast. no Twitter. É Caralho, isso que aí. voz. Que voz, né? Que Caralho. voz. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Na Risca Podcast. Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa agora definitivamente do nosso Botafogo ou podemos seguir para os nossos encaminhamentos finais pro programa? Foda-se, Botafogo. Eu só posso fazer um destaque de outro jogo na rodada. Ah. Foi do caralho, Cuiabá e Santos. Do caralho. Esse jogo foi muito foda. Tchau pro Santos. E o momento que o Davidson pega o Fernandes, não sei das quantas, ele, ó, quem é que tu é? Fernandes quem? Não, Fernandes. antes disso, o Mendonça tá ali deitado, ele vai lá, Que, olha ó, pra comissão técnica e fala, troca. substituição. Cara, absurdo, Que cara absurdo. O do Davidson caralho. precisa pegar um donos da bola da vida depois. A gente não pode perder o Davidson. Cara, Davidson. é verdade. Agora eu vou trazer aquele tópico que eu falei que eu queria ter falado, né? Do Atlético Paranaense contra Ah, Palmeiras. é verdade. Eu vejo esse jogo vai ser lembrado no futuro como o primeiro... Claro, não é o primeiro encontro entre Vitor Roque e Endrick. Mas quando eles estiverem brigando no El Clássico e na seleção brasileira, fazendo gol, um tocando pro outro, do lado, driblando o goleiro da Argentina e tocando pro lado, fazendo gol, a gente vai falar, porra, esse foi o primeiro grande encontro entre Endrick e Vitor Roque. Eu pensei a mesma coisa disso ontem, olhando o jogo. E aquela foto que eles estão os Abraçados. dois abraçados no meio caralho. campo, assim, ó, Sim, antes de sim. começar o jogo, é muito foda. Vai Conversando, vai- né? vai E ser, vai estar nos jornais aquela foto. vai Sim. ser aquela cena que tem do Materazzi e do Sim. Maldini Sim, sim, sim. com o negócio pegando fogo no San Sim. Siro. Sim. Ah, meu, Vai ser ser, do vai, caralho. vai ser uma foto desse nível pro futebol brasileiro. A gente vai falar, bah, quando esses dois se encontraram, E, quando eram e novinhos. cada dia eles nos provam que isso pode acontecer mais. Sim. Sim, sabe? que eles são jogadores de fato sensacionais e que eles não Que vão o nos medo- machucar.
O Rock já até tava um pouquinho mais afirmado, mas o medo era o Endrick não conseguir se adaptar ao profissional do Palmeiras E ao pegar a pressão. e só conseguir se adaptar no Real Madrid. Sim. Entendeu? Igual o Vinícius Júnior foi aqui. Ele foi um jogador ok aqui Legal, no Brasil, mas nada de muito É, incrível. Ele tem um jogo ultra marcante, que é o jogo É, o contra contra o Emelec. Emelec. Mas não foi nada uau no Brasil. Ele se aprimorou depois de 2 anos no Real Madrid. E o medo do Endrick era isso. Entendeu? Com Sim. o Endrick era isso. E o Brasil precisa desesperadamente de um 9. E a gente precisava do Endrick maduro. E ele tá mostrando que ele tá maduro. ele tá maduro, entendeu? Ele tá maduro, ele tá conseguindo jogar jogos de Série A em alto nível. Cara, eu tô rindo porque eu lembrei quando ele começou a dançar na comemoração. Tem a parte de fundo da torcida. Todo mundo mandando ele tomar no cu com o dedo no meio. E ele aqui, ó. Ei. Muito foda. Detalhe, é uma criança. É uma criança de criança. 16 anos. E assim, ó, Cara, e ele tá feliz. Isso é legal. É uma criança feliz. e ele parece ser uma criança. Ele é uma criança de Sim. 16 anos. Ele- Adolescente. Sim. Mas ele parece ser um adolescente. Poupada. Sim. De cara, assim, ó. ele Ele parece não- um adolescente. o Rock já é mais botão, assim. Ele parece ser um cara mais velho. O Assim. Rock tem 19? Tem 19. 19. Mas igual o É Endrick. moleque também. Mas o Endrick é claramente um moleque jogando com os adultos. Sim. Se divertindo. O Rock Então- não. O Rock parece um adulto até jogando. Sim. Pô, O que Endrick legal. é claramente um moleque. Isso é Então, muito do caralho. O Rock vai ser o cara que vai pegar o Endrick pela mão e vai falar, pô, na seleção, primeiro vai convocar o Rock, aí o Rock vai ficar um ano, 6 meses ali sozinho na seleção e tal. Aí vai vir o Endrick, o Rock vai puxar o trote do Endrick, o Rock vai levar o Endrick pra treinar no campo já direitinho, pra tocar a bola, pra fazer o golzinho dele. Falando nisso, já pode convocar na próxima, tá? Eu não aguento mais o Richardson. Meu Deus do céu, convoca o Rock. O na primeiro próxima, cara pelo que amor vai de estar, Deus. o último cara que vai estar no corredor polonês do Endrick, vai ser o Rock esperando ele sorrindo assim. Sim, Pra dar bem feio na... Uma lapada. Uma lapada na cabeça dele. pescotapa, Vai, bruto. vai ser aquela introdução à seleção, cara. Vai ser o Rock que vai introduzir o Endrick e a seleção. Isso vai ser muito legal. Já da pensou em gente ver. Ancelotti E aí convocando descem esses os caras? créditos. E aí descem os Desce créditos créditos. e todo mundo chora no cinema. Sim. Now the bro, Aí o próximo capítulo é o Não, Hexa. nem, 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 nem. Aí depois é a sequência Rush no limite da aventura. Vitor Roque contra Hendrick. E aparece os dois assim com a camisa do Real, outro com o Barça. Pá. E aí depois Isso vai ser legal. Aí depois, Essa vai ser a melhor pra fechar a trilogia, os dois se aposentando no meu Colorado. Né? Ah, é. Essa vai ser a melhor parte. E Tá aí eu bom. chorando. Então, acho que agora podemos correr para pra nossa finalização do nosso programa. Tem escalação do gigante hoje? Tem escalação, Escalação do do gigante, gigante. mas antes disso, Novo quadro? quero só falar sobre a Libertadores, só pra gente já dar uma passadinha Libertadores. prévia. Eu abri a Libertadores de futebol de praia, mas aqui a Libertadores, só pra gente passar os potes certinhos. Pote 1. Pera. Ô, gigante. Quem ganhou do Vasco? Quem se fudeu na Libertadores de futebol de praia? Os malucos vascaínos perderam pro... É Aldo Hospício? Aldo Aldo Hospício. Alto De onde que é Hospício. isso? Acho que é, sei lá. Ah, faço a menor ideia. Foda-se, da América do Sul. Mas enfim, E o Alto Hospício ganhou. Não, foi o Alto Hospício? Não sei se foi o não Alto foi Hospício. Hospício. Não foi. Mas o Sampaio Corrêa perdeu a final. Perdeu pra um... Sampaio Corrêa. Acho que um time paraguaio. Cara, eu sei que o Sampaio Correia na semifinal meteu um 9-3. Tá bom, vamos lá então. Pote Do 1 caralho. tem Gente, relinchou. Palmeiras, Olímpia, Racing, Boca, Atlético Paranaense, Independente Del Valle, Inter e Fluminense. E no pote 2, Bolívar, Flamengo, Nacional, Argentinos Júnior, Atlético Mineiro, River, Atlético Nacional e Deportivo Pereira. Por curiosidade, vamos cruzar os confrontos à moda antiga? Sem ser no sorteio? Eu antes só posso dizer quem eu quero. Hã? Eu quero Nacional, eu quero vocês. A gente vai lavar a cara. A gente vai lavar o chão com a cara de vocês. Cara, vocês vão perder o jogo com gol no último minuto. Não, a gente toma um empate. E E perde aí nos pênaltis. Não, que pênalti, cara. Perde. Virou a chave. A chave fez assim, ó. Tá. A catraca girou, cara. Então, O Ener Valencia igual batendo igual, pênalti, batendo igual a duas vezes. catraca virou quando o Grêmio foi rebaixado, vocês falavam isso. E não virou. Não, ali tinha fechado o portal, mas... Então, por curiosidade, os confrontos seriam Palmeiras e Deportivo Pereira, Olímpia e Atlético Nacional, Racing e River, Bom, baita jogo. baita jogo. Boca e Atlético, Bom jogo. Atlético Paranaense e Argentinos Júnior, Vai. Independente Del Valle Nacional, Inter e Flamengo, Bolívar e Fluminense. Já pensou um Inter e Flamengo Pode nas vir. oitavas? Assim seria a moda antiga da Libertadores. Eu já imagino aqui, ó. Um placar 2-0 e o Gabigol aqui, ó. Tá, Ei! Que é o normal. Pode falar, pai. tá, no Rio de Janeiro ele fudeu. Mas na ida no Beira-Rio não é loucura pensar o Inter cagar 1-0. É, tá. Não é loucura. Não, não é loucura. Gol do Valência. Aí chega no Aí Maracanã. chega no bom, a história é Maracanã outra. 3-0. Mas não Então, duvidem. agora cinco, vamos Né? Por que para... não 5? Pra quem toma 5 no Maracanã... não Loucura, é. né? É loucura, eu não imagino tomar 5 no Maracanã. Papo reto. Meu time só toma 4, assim, no primeiro tempo. É que o gigante toma no Maracanã. Se jogasse nas Toma no Laranjeiras, São era nas Laranjeiras. No Newton Santos. Toma em São Januário. Posso só dar um tiquinho aqui do Flamengo? Vai. O principal reforço do Flamengo não é o Rossi, não é o Claudinho,
ninguém trazer vai ser... É o recuperação do Bruno Henrique. Sim. Pois é. O que esse homem joga é putaria. Então, vamos lá, vamos começar. Vocês querem começar pelo bolão ou pela nossa premiação? Premiação. Premiação? Premiação. Bolão vai ser Copa do Brasil do Grêmio, rodada do Inter e do Grêmio na Copa Brasileirão. Na Copa... Copa Açaí Brasileirão. Copa Açaí Brasileirão. É isso aí. Então vamos lá para nossa premiação para começar então a primeira oficial escalação do gigante. Patrocínio quadro. Caralho, pica, tá? Contato na risca da área, @gmail.com. Vai falando que eu vou Mande montando o seu bolão pra e-mail. nós. Tá bom. O goleiro é o Matheus Cunha, que o Rossi vai pegar banco pra ele, tá? Já quero deixar claro. Joga muita bola. A minha dupla de zaga Forte essa aí. é do Fogudo, Cuesta e Adrielson. Por mais Uhum. que o Adrielson tenha quase cagado o pau durante o jogo, só que o Alex Teixeira conseguiu perder um gol. Justo. Os laterais, Capixaba, Juninho Capixaba, do Bragantino, e Rafinha, do... Garrafinha? Aham. Eu pensei em colocar o René, tá? Quero deixar a menção rosa pra ele, Tá bom. mas foda-se. O meio campo, agora vem com Capellini, do nosso querido Cuiabá, Cuiabá. Cuiabá, que meteu 2 assistências contra o Santos. Uma foi o corta-luz do juiz. Sim. Caralho. Vitor Bueno e Arrasca, que de 5 jogos jogou mal e esse que voltou a jogar bem. E o trio de ataque é o Sacha, que o Vasco recusou para contratar o Juan Cruz, Breno Lopes, do Palmeiras, por incrível que pareça, e ele, o homem que meteu 2 gols. Tá em choque? É o Vitor Roque na escalação de novo, pai. Esqueça. Vitor Roque Gênio da bola. caminhando a passos largos Sim. para ser o craque do Brasileirão. 7 gols e 1 assistência É. em 9 jogos. Pô, desculpa, 19 anos. O cara é muito foda. Então tá. Melhor da rodada? Melhor da rodada, Capellini por ser uma surpresa pra mim, É. porque ele meteu 2 Bagre de assistências. ouro, vamos dar pro Wesley? Sim, mas... Não, E não, técnico da seleção da rodada? Cara, então, eu fiquei na dúvida pra quem dar, né? Eu fiquei na dúvida entre o Renato e o do Cuiabá. Ou Caçapa? É, mas eu acho que esses dois o aqui Caçapa estão, tá ligado? Quem tá no alguma Cuiabá é o Antônio? É, exato. E O Caçapa não fez nada. É, exatamente, Pra ele- fazer gol quem, no Vasco, quem tá no Cuiabá é o Exatamente. Antônio? Entendeu? Antônio. Antônio? É porque- Qual é do Pra Antônio? fazer gol É o no Vasco em casa, entendeu? Tá ligado? Não vamos dar pro Renato, que a gente tá na terceira rodada consecutiva dando pro Renato? Tá bom. Vamos dar Cara, pro eu sou Antônio? fazer- É que eu peço o Renato todo... Não, eu acho que vale ainda mais nesse programa, então, já que ele não vai ganhar, mas a menção rosa pro Renato, porque vencer na Fonte Nova. Tá, Vale a Sim, menção rosa. Vale, Parabéns. Mas vale a menção a- do caralho. o cargo é do Do Antônio. Antônio. Antônio Oliveira. Antônio. Posso só fazer um destaque? Vai. Muito legal ver essa recuperação do Sacha. Na Sim. carreira que ele vinha, ele sai do Inter já contestado. Aí vai pro Santos. Galo. Pro Galo. Santos. Ele Santos não- ele tem bons e momentos, some. mas oscila muito. Ele não sai do Inter contestado, ele sai do Inter como um cuzão. É, pode ser também, pode ser. O Sacha Do saiu caralho. do Inter como Sacha Cruzão. Foi assim que Sacha ele é saiu. cuzão. Do caralho. Mas Sim. agora no Bragantino ele vem muito bem e vem se mostrando um jogador muito inteligente, cara. É legal de ver, tá legal de ver o Sim, Sacha jogar. concordo. Quer falar uma coisa, Bap? Eu ia falar que a ascensão do Sacha está perfeitamente ligada com o descenso do Lua. Vamos lá, gente. Então, concordo, mas bolão rapidinho. Bahia e Grêmio. Já faça os 3 resultados. Bahia e Grêmio, Grêmio e Botafogo, Fluminense e Internacional. Fernandes. Bahia e Grêmio. Aham. 2x0 Grêmio. Grêmio e Botafogo. Grêmio e Botafogo 1x1. Uhum. Inter, Fluminense e Inter. Fluminense e Inter 1x0 Inter. 0x1. Gigante. 1x0 Grêmio. 1x0 Grêmio. Desculpa, 0x1 Grêmio. 0-1 Grêmio. 1x0 Bota. 0-1 Bota. 0x1 Bota. E 0-0. 0x0. E o pior jogo da história do futebol. Não. Bop? Vai ser Vasco Corinthians. 2-0 Grêmio nos 2 primeiros. 0-2, 2-0. E o último é quem? Fluminense e Inter. Fluminense que vem mal. 1-1. 1x1. Eu vou de 3x0 Grêmio, já vai garantir a classificação. Grêmio e Botafogo vai ser 1x1. E Fluminense e Inter 1x0 pro Fluminense. É isso aí. É muito deles. Finalizamos assim o nosso programa. Mas antes disso, quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores por estarem conosco mais uma vez. A doutora Mero Picastro, odontologia, saúde bucal deve ser prioridade, é conforto e bem-estar. Entre em contato
pelo WhatsApp 51997676969 para marcar sua consulta. E doutora Elizabeth Bueno, Advocacia, Ações de Família e Previdenciária, atendimento em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Entre em contato pelo número 51987273355. Então, esse foi o nosso Na Isca da Área. Nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok, @Na Isca da Área, e Twitter, Bop. Na Risca Podcast. Exatamente. Quer patrocinar esse programa? Entre em contato pelo contato na risca da área, @gmail.com. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e eu espero vocês aqui na próxima quarta-feira, na Risca da Área. Valeu! Valeu. Valeu. Um beijo!